E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do Da Cheese Podcast. A gente hoje vai bater um papo com uma pessoa muito especial, né, Luquinhas? Vamos sim. Você falou que ia falar uma palavra, ia chamar Os assistentes, nossos assistentes de uma palavra específica, você pode dizer? São os iniciados e iniciadas, né? Acho que fica mais Iniciados, bonitinho do que assistentes, iniciadas. né, cara? Fica mais legal. Bom, gente, eu quero apresentar para vocês aqui. Para mim é um prazer muito grande ter ele aqui. Eu conheci há mais ou menos uns 2, 3 meses, eu acho, né? Que foi quando eu estive na casa dele. É uma casa de umbanda, ele é um sacerdote que faz um trabalho muito bonito aqui no Rio de Janeiro, uma das maiores casas que eu já tive o prazer de conhecer. E hoje a gente vai bater um papo legal aqui com o Pai Luizinho, da Cabana Pai Miguel das Almas, sobre Umbanda, sobre Moçambique, sobre as culturas espirituais que o senhor exercita por lá, né? Apresenta o senhor, se apresenta pra gente um pouquinho, Pai Luiz. Boa tarde, eu não sei se isso vai ao ar de manhã, de tarde ou à noite, mas boa tarde, boa noite, é para lá? Pra cá. Ah, para cá. Se é boa tarde, se é boa noite, se é bom dia. Bom, eu sou o Pai Luizinho, eu dirijo a Cabana do Pai Miguel das Almas há 37 anos, no bairro de Jacarepaguá, tem 34. E a gente inaugurou lá no bairro de Turiaçu, perto de Madureira e Rocha Miranda. A gente trabalha com umbanda, minha casa é bem holística, né, a gente trabalha com sessões de mesa, sessões de tratamento espiritual, são várias sessões de tratamento. Fazemos iniciação também, né, iniciamos na umbanda, mas eu fui feito, no Moçambique, hoje algumas pessoas falam Angola nas almas, eu não sei muito bem como é que isso se classificou, mas hoje eu trabalho com Umbanda e há muito tempo, né, eu iniciei com 12 anos de idade dentro da Umbanda, iniciei através do momento de amor, né, eu tinha um processo mediúnico muito grande, eu posso falando, né? Pode, pode. Um processo mediúnico muito intenso e via espíritos na minha casa, vivia uma sessão de terror. E além disso eu era sonâmbulo também, então eu saía de casa de madrugada com 6 anos de idade. Bom, eu sei que uma vez eu tinha 11 anos de idade, eu vinha da escola, 7 horas da noite, e era de Madureira, eu morava em Turiaçu mesmo, e aí quando eu passei aquele cheiro, que hoje é o cheiro do defumador, aquilo me atraiu, e eu entrei, né, Uhum. eu fui perseguindo aquele cheiro e entrei. Quando eu entrei era um centro de umbanda, né, daqueles antigos ainda, cheio de bandeirinha e tal, e eu fiquei fascinado com aquilo. Hoje eu vejo que era uma gira de caboclo, o caboclo-chefe do terreiro tinha acabado de baixar. Eu fiquei fascinado, fiquei olhando, né, e fiquei me identificando com aquilo tudo. Mas já sabia alguma coisa, que batia tabaco, né, pela Constituição, que aquilo ali é o tal centro de macumba que minha mãe falava. Minha mãe era católica Uhum. bem praticante e tinha um preconceito, como muitos tinham e hoje ainda tem, né. E aí, mas eu me identifiquei com aquilo, e aí comecei a fugir de casa para ir para centro escondido da minha mãe. Até que um dia minha mãe descobriu e me deu uma surra, né. E Mas o. eu não desisti. Fui num centro que coincidentemente era que era em Oswaldo Cruz, Tenda Espírita Caboclo Tubi e Sete Flechas, aonde eu me preparei, aonde eu me iniciei. Era uma casa de umbanda, né. E eu entrei lá com 12 anos de idade, né, fiz uma macumba para minha mãe, Você fez macumba pra pra sua mim fiz mãe? uma Vai, macumba para minha conta, mãe deixar. conta essa história pra Essa gente, né? história foi muito legal. Eu fui numa gira de Exu, né? Eu Uhum. fiquei apavorado, nunca tinha visto uma gira de Exu na vida. Assim, nossa, eu vi uma gira de caboclo para uma gira de Exu e lá botava refletores vermelhos, né? E botava meia luz, então me senti um pouco meio na treva, assim. Uhum. Apesar que não era uma coisa meia difícil, mas a gente vai entendendo depois, né? E aí eu me consultei com o Exu das 7 capas vermelhas. O média deve ter morrido, que já tinha cabelo branco. Antigo, Na né? época eu tinha 12 Um anos, Exu né? bem antigo. É, das 7 capas vermelhas. Aí ele falou para mim, não falei nada. Ele falou: "Você quer entrar para aqui, né, moço?" É, porque eu cheguei lá e falei: "Caramba, aqui é a minha casa. Eu quero ficar aqui." Uhum. Só que, coincidentemente, eu vi a cunhada da minha tia lá, ela que me reconheceu. E disse para minha mãe. Nossa, foi um transtorno, né? Mas ele falou assim: "Você quer entrar aqui, né?" Eu falei assim: "Quero." Você vai fazer o seguinte: você vai para a escola na segunda-feira
Não, você vai numa encruzilhada e bota esse charuto que eu vou te dar aqui, fuma esse charuto, nunca tinha fumado um charuto na vida, ele me deu a vontade de um charuto apagado, eu fiquei meio zonzo até, ele mandou eu tirar umas 7 tragadas dali, tragada não, abaforada, né? E acendeu a vela lá, que ele me deu a vela, com o nome da minha mãe enrolado ali, e falou assim, ó, acende isso, quando você for no dia seguinte, você vai à escola, e não vai ter aula. Aí você volta para casa, que vai ser na terça-feira. Você volta para casa e a tua mãe vai estar em casa e você pede ela para vir aqui falar com o moço que ele vai estar aqui na terça-feira para você entrar. Eu falei, tão fácil assim? Uhum. Acender uma vela, botar um charuto, ela vai deixar do nada? Ele, não, mas ela vai te deixar uma marca antes. Eu falei, vai me dar uma surra, né? Aí, criança, né? Eu tinha 12 anos, né? Hoje não era que nem as crianças de 12 anos de É. hoje. A gente era mais inocente, né? Aí eu fui até com uma amiga minha, que também era umbandista, que aí eu já começava a fazer relações com pessoas que tinham relação com a religião, né? Para saber como é que é. E aí ela foi comigo, mas eu fiz tudo e tal. No dia seguinte eu fui para a escola, na terça-feira, e do jeito que ele falou, cheguei na escola, não tive aula. Uhum. Não tive aula. Eu estudava num prédio ali perto da Piraquê, e aí tiraram água do solo para poder fazer um outro prédio da Piraquê, e caiu, a escola caiu. Uhum. Caiu. De noite, não tinha ninguém, ainda bem. Caiu grande parte da escola e eu fui transferido para o Colégio Atenas até. Não tive aula aquele dia, não. Fiquei um mês, eu acho, sem aula. Uhum. E aí, quando ela falou aquilo, o moço não falou que ia não ter aula. Corre para você falar com a sua mãe. Eu saí correndo de casa, cheguei, mãe, 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 botei a mão na mesa, ela estava passando ferro. Ela passou o ferro na minha mão. Acho que ela ficou culpada. Eu falei assim, não, não, vai ficar melhor e tal. E ficou com a marca anos. Agora, ao longo Não, dos mas anos, já sumiu, né? E ela falou assim, eu falei, não, é que eu queria que você fosse lá no seu Valdemar, que ele vai estar lá hoje para saber se eu posso entrar para o centro, você tem que assinar uns documentos, porque eu sou de menor. Ela desligou o ferro, fez um curativo e foi comigo. Uhum. Do nada. Do Ele te nada. falou disso, né? Foi assim que ele falou e foi assim que eu entrei, né? Então lá eu passei por um processo de desenvolvimento. Ali o senhor entra e já fica todo o seu desenvolvimento nessa primeira casa? Eu só fiquei nessa casa. Ah, Eu legal. só fiquei nessa casa, né. Meu pai de santo também era tinha uma mediunidade que, nossa senhora, é fabulosa. Pena que ele não tinha tanto conhecimento, né. Uhum. Ele era uma pessoa, assim, um pouco mais embrutecida. Antigamente era muito mais na É, prática as coisas, né? era. Você bota ali, incorpora, aprende com guia, né? É muito Não, assim. você aprende como eu aprendi É, também, né. Tinha exatamente. tinha uma mas uma mediunidade, assim, um pouco mais profunda e muito impactante para mim. Com 14 anos, mas eu já consultava as pessoas, né. Uhum. Ficava filas para me consultar de gente no centro. E isso, com 17 anos, eu fiz santo lá. Quando ele mudou a água para Moçambique, Uhum. né, aí eu fiz santo lá com ele, ou seja, fizemos, mataram 87 animais na época. Quando você vai fazer santo numa casa Uhum. dessa, você desconhece, você sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas você não participa dentro você Desses não rituais participa. mais internos. Eu queria que Não. você explicasse um pouco. Só que antes, vamos acender o nosso negócio lá? É, vamos Acendeu? acender um Ó, a incensozinho. gente tem que acender os produtos da Tise aqui, né? Incenso é muito bom, né? Os produtos da Tise. Se você ainda não visitou nossa loja, pode ir lá acessar nossa loja. Tem loja também? Tem a Que loja beleza. da Tise, loja.datise.com.br. Você acessa a loja lá que temos vários diversos produtos para você. Que delícia, É incenso. bom demais. Beleza. Eu queria que você explicasse o que é fazer o santo, né? Porque vamos lá, vamos pegar pela ordem cronológica do negócio. Você era uma criança, basicamente, quando você foi iniciado, quando você entrou para a religião. E nessa entrada você descobriu o teu caminho espiritual. Imagino eu que se desenvolveu de forma rápida. Mas com quantos anos que aconteceu isso? Depois de você entrar na casa, quanto Então, tempo eu que você entrei com teve? 12 anos, né? Aliás, eu ia fazer 13. Entrei em março, entrei dia 8 de março, né? Ia Uhum. fazer 13 dia 5 de maio. Uhum. Mas quando eu fiz 14 anos, no mês de outubro, dia 15 de outubro, dia do mestre, tinha uma sessão de desenvolvimento. E o meu caboclo deu um nome, Caboclo Arranca-Toco da Mata Virgem da Cobra Coral.
A partir dali, né, mas eu já recebia já as entidades. A Uhum. partir dali eu comecei a me desenvolver e fui rápido. Por estranheza, assim, né, meu caboclo passava a receita homeopática. Eu nunca tive conhecimento de homeopatia. Fui me formar em homeopatia com 44 anos, Muito né, bacana. tem mas eu tenho 20 anos, para entender porque ele passava e as pessoas ficavam bem, tal, e eu comecei a me desenvolver muito rápido ali dentro, né. Uhum. E com 17 anos eu fiz o santo, né, eu fiz a minha camarinha, que nem eles chamam dentro da Umbanda. Na realidade é uma Mas foi iniciação, né. 4 anos depois, então? Pouco tempo, né? Foi pouco, 4 Hum, anos e pouco, hã. foi pouco tempo. É Mas uma eu tinha eu iniciação? Como que é esse processo? o processo, quando você passa um período, né, de resguardo, tive uma lista imensa na época de elementos para comprar, né, Uhum. aí me espantei quando tinha, né, aquela quantidade de bicho que eu contei em 87, né. Eu Hum. me lembro que eu fiz feira na época, ganhava muito pouco dinheiro, eu trabalhava fora desde 14 anos, mas eu ganhava muito pouco, né, ganhava um salário Mas só mínimo de na bicho foi uns época. 3 salários. Na época foi uma nota preta, Mas né. você mesmo tem que comprar esses bichos? Não, como é que é? Eu mesmo. Eu ganhei muita coisa É, também, você ganha né. muito Como eu mesmo. eu atendia, muitas pessoas e o centro Pessoas Meu Pai de fazem Santo não doação, né? cobrava, as pessoas me ajudaram muito também, né. Como eu faço a minha casa hoje, a Uhum, gente passa a lista, todo mundo contribui no recolhimento de cada E pessoa. esse uhum. processo acontece para quê? Para você. Então, é o vo quando você vai fazer a iniciação, não é que você desenvolveu, que tem casa que não é iniciática, não faz iniciação. Isso também não tem problema nenhum, tá. Mas Uhum, tem casas que fazem, a casa que eu fui tinha iniciação. E quando você inicia, é quando você entra no caminho do sacerdócio, uhum, né, Hum. todo mundo vai alcançar o sacerdócio, mesmo não tendo um terreiro amanhã. uhum, Ele passa a ser um sacerdote dentro da casa, uhum. né. Hum. É um processo de maturidade Dentro do no campo trabalho, né? espiritual, Tá. né. E hoje dentro da Umbanda, porque, bom, salve a minha leiguice do assunto, hoje, eu imaginei que existiam alguns tipos que a maioria das Umbandas não fazia esse tipo de trabalho com sacrifício animal. Não, E tem como é muitas que casas que fazem, funciona? tem outras Hum, casas que não fazem. Eu tenho um pai de santo muito amigo meu, que é o Luizão de Omulu, que tem uma casa lá em Inoã, uhum, lá em Niterói. Ele falava que mas a Umbanda é igual uma coxa de retalho. Cada, fuxico daquele, né, aquele fuxicozinho do retalho, que é uma cor, é uma casa diferente. E Hum, tem uns que são mais africanistas, tem outros que são menos africanistas, tem outros aham. que caem mais pro processo uhum, doutrinário, ou seja, uhum. cada casa é uma casa. Se Cada você um for tem na sua história, Umbanda, né? Hoje você tem uma casa, uma das maiores casas do Rio de Janeiro, né? não sei se é a maior, né. É, Não, não é a Não é maior, a maior Frei não, Luiz é mas mas é maior. uma das maiores, né? Não, não sei, eu não é. conheço Diz o Diego tantas que é uma das É sim, maiores. eu não conheço. Ele De é Umbanda modesto. pode ser, não é, Ele de é sei. Umbanda modesto. é. E Eu na não sua sei. casa não se faz esse processo? Ou faz esse processo de iniciação Iniciação? Faz, mas aí faz. com o mesmo processo? Não, sem Sem matança. matança dos Sem bichos. matança de Isso, animais. E eu acho que isso. esse é o ponto Sacrifício, né? sem Vamos sacrifício, vamos botar. falar sacrifício. E Sem eu acho sacrifício que esse é um animal. ponto, acho que esse é um ponto interessante que o Diego queria comentar, né, Diego? Porque ontem, quando a gente estava estudando, né, Uhum. o pai, a gente tinha falado sobre isso, né? A Esse gente é um ponto falou muito sobre interessante. que existem muitos lugares que dizem que casas que não acontece sacrifício não são prósperas, né? É, isso, Esse, isso, esse é isso é um impasse muito um grande, né? É uma impasse. discussão. A gente lida com, sei lá, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas por mês, às vezes. É acesso comprando produtos na loja, a gente faz debates, enfim, tira dúvidas. E esse é um debate muito grande. A gente tem um grupo de sacerdócio, a gente troca experiências e informações. E lá esse debate ele acontece muito. Não, você tem que usar a menga na firmeza da casa, porque senão a casa perde força, ela não vai prosperar e etc. E quando eu conheci a casa do Pai Luizinho, isso foi o que me chamou muita atenção. Porque, assim, eu, na minha doutrina, eu não uso menga. Eu nunca, não faz parte do meu direcionamento espiritual. Apesar de eu reverenciar, eu entendo. As casas que eu fui desenvolvido, que eu me desenvolvi também era assim. Todas elas cortavam à vontade ali dentro das iniciações, mas eu, para mim, eu entendia que aquilo não fazia parte do meu universo.
E quando eu conheci a casa do pai Luizinho, eu senti uma energia maravilhosa, a casa é gigantesca, mais de 400 médiuns. Quase 400 hoje. Já teve Então, mais um pô, pouquinho. só de assistência deve atender o quê por mês ali, mais ou menos? Umas 5.000 pessoas? Ou Por mais? aí, tem muitos trabalhos, né? A gente tem sessão quase Exatamente. todo dia. Quando eu fui, a primeira vez que eu fui, cara, eu fui numa gira de Exu na casa dele, eu peguei o número 480 e pouco. E eu não demorei 20 minutos para ser atendido, pela quantidade de médios. Então, assim, e aí depois daquele dia eu sentei para bater um papo com ele, né? Quando a gente se conheceu, e ele falou, cara, eu não faço corte e tal. E eu, como assim, cara? Que é uma prova viva, né, de que literalmente o corte ou o sangue ele não está ligado diretamente ao sucesso ou ao insucesso de uma casa, ou à firmeza ou à prosperidade de uma casa. Né? Importa o pensamento, ou como você leva o trabalho. Eu acho que isso é bem interessante para a gente debater. Então, assim, só para eu entender, com 17, voltando um pouquinho, com 17 o senhor fez a sua iniciação, e Isso. aí desse processo de 17 anos do senhor ali, depois da sua iniciação, quando o senhor resolve sair para abrir a cabana para Miguel das Não, eu não Almas. resolvi para sair para abrir. Na Hã. realidade, meu pai de santo me Te obrigou a abrir a minha te casa. expulsou, né, Não, vai. não, ele não me expulsou. Ele falou assim: olha só, Luizinho, eu tô para morrer, então Hã. eu queria deixar teus 7 anos pronto, que eu Uhum, fiz a obrigação de 3, de 7, tudo com corte, tá? uhum, Com 7 na casa dele. uhum, Na minha casa também fiz. Quando ele inaugurou a minha casa, ele cortou, ele uhum, fez os firmou. assentamentos todo da casa com sangue e tal. Eu fiz ainda de 14 com ele, e Uhum, de 21 já não fiz com ele. Fiz com a Dulce, que também já morreu, uhum, né. Então, eu não preparei nenhum filho com sangue na minha casa. Não digo, não tenho nada contra, tanto é que me iniciei nisso. uhum, Algumas pessoas já tive filho de santo que saiu da minha casa que disse que: "Ah, você é contra a matança". Eu não sou contra a matança, uhum, né. Se eu fosse contra, eu não tinha entrado, não tinha mas eu não tinha feito. Ou uhum, seja, a gente sabe a força que tem, mas isso não, para mim, não define ser próspero ou não ser próspero, uhum, no caso do sangue, da menga, do que for, né, de fazer as oferendas, uhum. né. Prosperidade para mim tem outro caminho, É, lógico. né. Até Tem porque outro caminho que a gente vai na falar sua um pouquinho feitura foi aqui. usado sangue, então é uma Não coisa que foi, e eu dei obrigação até de 21 anos com sangue. uhum, Não f eu fiz em mim não, fizeram em mim, mas eu não uhum. fiz em filho de santo. Assim, o que que inspira você, o senhor, nesse processo? Por exemplo, o senhor sai com a orientação do seu sacerdote, seu pai de Não, santo. eu não saí da casa dele. Ah, o senhor Eu continuou continuei, fazendo a ele falou que cabana? já ia morrer. Hã. Aí eu não: "Ah, mas eu queria levar o santo para tua casa", eu dei obrigação de 7 anos Aham. e levei tudo para minha casa, mas eu já era, pai pequeno dele nessa época. Ah, entendi. E fiquei lá e continuei. Uhum. Ele disse que já que ia morrer, né, só que no fundo ele Ainda levou teve um 10 tempinho, né. anos, levou 10 Levou um anos ainda tempinho. pra morrer. E Deu eu pra falei assim: "Eu acho que a treinar bem. cigana me enganou", porque ele falou: "Não, você não vai abrir sua casa, Continuar lá. você vai atender uma pessoa ou outra quando você estiver precisando e tal, vai continuar na minha casa", tá bom. Mas quando ele inaugurou a minha casa, ele falou assim: "Marca lá a segunda sessão". Uhum. Aí pronto, né, Aí não chamava os parou irmãos mais. de santo, e a vizinhança, e aí todo mês eu tocava, e uma vez no mês, e 2 vezes no mês, e 3 vezes no mês, Aí já e era. aí quando eu fui ver eu já estava encalacrado, eu falei assim: "A É. cigana me enganou". E E ele vivo, né, só morreu 10 anos depois, deu minha oração de 14 anos ainda, na ne minha casa. nesse processo, o que que inspirou você, assim, a por exemplo, porque pelo que eu pude notar lá, você segue as mesmas ritualísticas, né, que você foi Isso, formado, i mas abriu mão da menga. E o que que te isso. inspirou, assim, nesse processo, no seu trabalho Não, especificamente, a abrir mão na dela? na realidade eu poderia ter dado continuidade. Uhum, Mas assim, eu fui consultar as minhas entidades, né, eu uhum, trabalho com o senhor Rancatoco, ele é o meu mestre, o pai Miguel das Almas, né. uhum, Então eles falaram que eu poderia escolher, né, uhum, por qualquer caminho que eu fosse seguir, eles estariam comigo, que isso não seria o mais importante ou o menos importante, uhum, mas que eu teria fazer contato com o meu coração para saber se aquilo ali, para mim, já fazia referência para mim, se fazia contato, né, essa ligação com o Criador, se aquilo ali era um elo de ligação. E no uhum, fundo eu vi que não era, né, assim, matar animais e tal, embora eu matei muitos animais, né, nas obrigações das outras pessoas, na casa do meu pai de santo, uhum, né, eu fazia as matanças,
mas é também com muitas pessoas. E, é assim, além de ser muito sacrificante, não só para o bicho, mas para a Uhum. gente também, É, né? muita energia. É muita energia. Como você vai. E aí como você começa a estudar, eu estudei muitas coisas, né? Uhum, E aí você vai vendo que tipo de alimentação que eu quero ter. uhum. Né? Se eu trabalho no escritório, eu não preciso comer eh, carboidrato demais, eu vou ficar um pouco mais sentado, senão eu Uhum, vou engordar, uhum, né? uhum, Eu não vou aproveitar aquilo. uhum. Agora, um estivador, uma pessoa que trabalha, tem um trabalho braçal, ele precisa de uma alimentação Mais com mais intensa. substância, né? Uhum, E eu transfiro isso, pelo conhecimento espiritual que eu passei a ter, para o processo espiritual. Eu faço uhum. cura na minha casa, que é um processo bem sutil de cura, Outras né? terapias também, Outras né? terapias, Apometria. isso, terapias alternativas, e essas coisas eu acho que a menga tem uma densidade muito grande, né? A Uhum, menga bastante. de um frango tem uma densidade, de um bicho de quatro pés tem uma densidade maior, Exatamente. né? Então, eu não, se eu fosse fazer trabalhos tão sutis, eu também não queria viver essa distância tão grande de uma coisa e outra, porque você acaba se perdendo. Dois extremos de uma Exatamente, você acaba sentença. se perdendo. Até porque você ganhou a escolha, né? Então, se você escolher, aquilo Exatamente, eu não vai fui É, ser. obrigado, exatamente. né? E assim, eu não tenho nada contra quem faça, Uhum, como já me preparei, fui preparado nisso, uhum. né? Mas eu respeito, sei a força que tem, mas isso também não é base para você dizer que a casa prosperou ou não prosperou. Não, O que exatamente. que é a prosperidade de uma casa? Primeiro você tem que ser próspero. Uhum, Primeiro você tem que ter uma cabeça que tenha uma consciência justa. Vou te dar um uhum, exemplo. Há uns 4 anos atrás, na pandemia, a gente foi botar uma luz solar na cabana. uhum, Aí eu chamei o engenheiro falou: "Ó, ele me condenou todo o meu telhado, eu tive que botar uma laje, gastei uma fortuna." Há 10 anos atrás, eu tinha feito uma campanha para comprar um terreno lá atrás, que eu tenho hoje, uma choupana, vocês já viram a vi. choupana, né? E aí esse dinheiro estava guardado, porque eu, além de tudo, sou contador, né? Então, Uhum, para mim, isso aqui mas esse dinheiro é disso, esse dinheiro é disso. Aprendi com a minha mãe, na uhum, contabilidade da minha mãe. uhum, Meu pai era taxista, então ela separava o dinheiro da luz, do gás, das compras, ela separando tudo. E aquilo ali era não se mexe naquela conta, não se mexe. Ah, mas tem que comprar aquilo urgente, não mexe naquilo. Então já fui criado com a consciência de é, justiça muito. Minha mãe era filha de Xangô também, né? é, De justiça muito clara. uhum, E aí, acabou o dinheiro na pandemia, não tinha como acabar a minha obra. Mas eu conversei com a minha diretora financeira, Melissa, que é a mãe de canto da minha casa, eu falei com ela: Lu, abre mão daquele dinheiro, se fez a campanha há 10 anos, o cara falou que não quer te vender, uhum, né? Ele não quer vender o terreno. Mas eu acreditava que eu ia comprar aquele terreno. uhum, E nunca mexi naquele dinheiro, o dinheiro foi rendendo. Mas eu podia tirar aquele dinheiro para fazer, era 200.000, eu tinha 300.000 reais ali para uhum. fazer A obra toda. e eu acho que prosperidade é isso. Não, não vou fazer isso. Aquele Uhum, dinheiro, muitas pessoas doaram para essa finalidade. Você vai uhum. na minha casa e doa um dinheiro para alimentar os mendigos na rua, para fazer cesta básica, eu não Não posso pode deslocar esse direcionar para o outro dinheiro lado. mesmo se for para uma coisa boa, porque Uhum, para mim eu não estou sendo justo com aquilo que você deu. Se uhum. é só uma pessoa que tivesse dado aquele dinheiro, eu ia na Na pessoa e pessoa e falava: olha só, perguntava, né? aquele dinheiro que você me deu, eu posso aplicar para fazer a laje? Mas milhões de pessoas fizeram, pessoas que já tinham morrido até na pandemia. Ou seja, eu peguei e falei: Deus me ilumina. Eu sempre, quando eu peço orientação para o Criador, eu durmo e acordo com a resposta. Uhum, Né? Eu falei assim: Melissa, vamos fazer uma campanha para arrecadar dinheiro, está na pandemia, para fazer a laje. E fizemos a campanha. Foi um entendi. sucesso a campanha. E 3 meses depois, o dono, Conseguiu o comprar o terreno. dono do terreno me ofereceu para vender. Olha só como é que é. Acontece na hora que Para tem que mim, acontecer. prosperidade é isso. Aí está dizendo para mim que eu agi correto. Uhum, é uma confirmação, né? Né? Então, assim, quando você recebe o dinheiro da cabana, qualquer valor que a cabana recebe,
seja através da cantina que vende, seja através de mensalidade, seja através de qualquer valor que entra como donativo, Uhum. ele entra com a finalidade, ele tem que ir para aquela finalidade, Uhum. né? Isso para mim em contabilidade é uma coisa muito É justa. gestão, né? Gestão. Para você Muito bem prosperar, organizado. eu acho que isso é interessante, nesse tempo a gente sair É, desse negócio só do dogma, né? Porque assim, quando a exatamente. gente acredita, a gente trabalha para aquilo, para dar certo, as coisas dão certo. Só que existe Tem que também agir, todo o trabalho de agir por tem que agir trás, que é certo, né? É o de principal, né? gestão, eu imagino, para você atender, para você hoje ter 400 pessoas abaixo de você, 400 médiums, Uhum. e a quantidade de pessoas que visitam, você tem que ter espaço, organização, você tem que investir dinheiro Isso. no dia. Imagino que no dia da gira você vai ter um investimento a mais, e aí você tem que ter tudo isso na ponta do lápis, né? Claro. Uhum. Eu acho que é bem interessante a gente deixar isso claro para as pessoas, que É. é quase um negócio por trás, né? Por que prospera? Eu tenho uma cantina que funciona para a cabana. Tem pessoas que doam os elementos, tem pessoas que organizam, que trabalham. A minha irmã, a Márcia, que é a minha primeira CAD, nossa, ela tem a responsabilidade imensa pela cantina. Uhum. Então, ela, antes da sessão, já faz, não sei, 10 empadões, já deixa tudo preparado. Ou seja, a colaboração das pessoas, É né? muito grande. Às vezes o Um próprio leva um médium bolo. leva para vender, Exatamente. doa, né? Isso é ser próximo, mas é você passar essa consciência para as pessoas. Uhum. Né? Uma pessoa que você sabe que você tem que pagar as suas contas, você não paga, Exatamente. aí deixa uma coisa para pagar e vai comprar outra coisa, isso não é prosperidade para mim. Uhum. Então, a nossa educação lá na cabana, para o médium entrar, ele faz curso de pelo menos 2 anos, né? Para aprender não só o processo mediúnico, a teoria, mas é para aprender As principalmente a responsabilidades da casa, né? moralidade, porque não, se você, olha, eu fui um pai de santo que eu nunca, hoje mas a mensalidade da cabana é R$ 35. Uhum. Eu pago de mensalidade 270. Ou seja, para mim, quanto mais eu pago, mais eu sou próspero. Uhum. Quanto mais eu dou para uma campanha, para aquilo, eu sou próspero. Uhum. E isso que as pessoas precisam entender, que a prosperidade é algo que você tem que dar de você. Uhum. Você não recebe o salário antes de trabalhar. Então é importante a gente querer saber, ó, eu trabalhei 45 anos fora. Eu fui um pai de santo, que me sustentei. Eu não precisei do centro de me sustentar. Infelizmente, alguns são sustentados pelas casas espirituais. Uhum. Eu não, graças a Deus, eu não sou. No candomblé eu acho que é mais assim, né? Ou não? Na Umbanda não se vê tanto isso, né? Ou não? Ou é Tem uma percepção também, minha, também também? tem, né? Também tem. Mas não estou criticando, não, Uhum, sabe? não, Porque eu sei quanto é que gasta, eu sei quanto é que gasta-se custa, muito. e você tem que ficar lá o tempo todo. Para eu poder ter esses 37 anos e trabalhar fora, eu preparei um staff para mim de pessoas que podem me substituir. Ontem eu fui no evento do vereador Mazatila Nunes, Uhum. e a minha casa tinha trabalho. Gente trabalhando, gente que teve que trabalho de manhã, teve trabalho à tarde, e eu estava fora. Ou seja, você vai dando Você às pessoas, prepara eles prepara. para assumir as suas responsabilidades e tudo funcionar perfeitamente bem sem a sua Que presença. nada é eterno, amanhã eu vou Exatamente. morrer também. E vai ter que passar para alguém o trabalho, Tem né? que continuar. Tem que continuar o trabalho. Tem que continuar. Eu acho que isso é bem importante, assim, a gente voltou aqui no assunto que a gente já falou em outros episódios, inclusive se você não assistiu os últimos episódios do Natis Podcast, você pode voltar lá, né, e assistir. Vou deixar o card aqui no vídeo. Os 2 episódios já estão disponíveis. Mas sim, a gente acabou voltando aqui para falar sobre como doar e entregar o que você ganha para o próximo te faz ser próspero também. Com certeza. Então, acho que isso é uma lição que a gente tem aí para a vida, né? Eu também, eu sinto, e assim, ó, já aconteceu comigo coisas de eu sentir no coração a vontade de doar, não ter aquilo disponível, mas em 5 minutos aparecer. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma filha de santo, eu comprei um terreno uma vez ali no tanque. Um terreno era até barato. Na época foi o dinheiro de todas as minhas férias. Uhum. E eu comprei, nem sei porque eu comprei, vou te dizer porque comprei. O meu pedreiro disse: você não quer comprar um terreno? Aí, mas tá tão barato, não sei o que. Aí eu fui ver, mas caramba, não precisava daquele terreno para nada. Mas eu ouvi uma voz: compra o terreno. Aí eu comprei.
Então vamos lá. Eu vi uma voz aqui, compra o terreno, eu fui lá e comprei. Uhum. Comprei, aí voltei no dia seguinte, uma filha de santo falou assim: "Ah, meu pai, tô sem casa para morar, não sei o quê, meu marido dependendo se eu tivesse um terreno", a voz disse: "Dá o terreno para ela". Eu comprei outro. Minhas férias foi R$ 15.000 naquela época, eu ganhei de férias, de tudo. O único dinheiro, nem viajei, fiquei dentro do centro, não fiz nada. Comprei um terreno e dei R$ 15.000 de terreno para a pessoa. Uhum. Mas eu obedeci. Quando eu voltei de férias, eu trabalhava no centro da cidade Uhum. e tinha uma loteria perto. E aí a mesma voz, você entra aí e joga. Eu joguei. Eu ganhei a quina, ganhei 45.000, 3 vezes o 3 vezes valor que eu mais do tinha. que você Então, tinha doado. assim, É, e aí eu acho que é interessante também a gente fazer esse contraponto e até perguntar pro pai Luizinho, é difícil uma essa, pessoa querer. isso que eu ia falar, É assim, bem difícil. até para você dar, você já deu um exemplo, né, mas falar um pouco mais sobre isso no campo da espiritualidade, que é o seguinte, você honrar, né, honrar com o que é dito para você, o que é pedido para você, honrar com o que você coloca como meta para cumprir. Então, seja, se na tua espiritualidade você tem que fazer aquilo, você tem que pedir, pô, de repente tá lá, o guia tá pedindo faz tempo para você fazer o trabalho, você não faz o trabalho, e daí você fica reclamando da vida Não tem como, né? dizendo que coisa. Ou até mesmo se a gente pegar outras religiões aí, você que vai na igreja, né? É, tá lá, teu pastor tá falando pra você alguma coisa, teu pastor tá te dando. Você vai lá, pede conselho, mas aí você pede, e o teu pastor falando, ó, se você abrir a Bíblia e tal, ler, você vai ver que tem a resposta lá. E a pessoa não lê nunca, não Ou abre então nunca o abre e negócio. lê e não E consegue daí, botar para senão, dentro, né? exatamente. Então, assim, às vezes as coisas não estão prosperando porque você não tá extremamente conectado. Eu já passei por isso, às Deus é vezes passo, bom, você já passou por Uhum. isso. Deus é bom, Deus é próspero, né? Uhum. Deus que é o melhor para cada um de nós. Se nós temos orixás, se nós temos entidades, todos eles são criação do Criador. Né? Então é importante que a gente entenda que na minha casa tem 4 palavrinhas que a gente tem que aprender do início até o fim: obediência, respeito, aceitação e disciplina. É o que as entidades nos cobram mais. É, Tá aí o Entendeu? corte. excelente corte. Tá aí o corte. Eu queria fazer assim uma observação, um pouco. A prosperidade para mim ficou claríssimo com relação à forma que o senhor leva lá, né? Realmente não tem O nada a ver. trabalho, né? Tem que ter trabalho. Isso aí sempre. Tem que trabalhar. Cai do céu, só cai chuva e às vezes cocô de passarinho. É como um avião, outro às vezes cai, né? Com É gente como uma dentro. empresa, né? Não deixa de ser uma empresa. Tem É. que trabalhar, tem que ajudar. Né? Imagina, Claro. lá tem que ser. Quem Tem que prospera ajudar. uma empresa? Os Os funcionários. funcionários, Exatamente. Se você não exatamente. botar essas pessoas conscientes, né? Eu fui também Ah, administrador no Senai. Eu fui gerente de fiscalização durante muitos anos no Senai, né? Então, assim, coordenei grupos e se você não botar as pessoas com entendimento do que você quer, qual é o uhum. objetivo nosso, a missão, qual é a missão da cabana, qual é a nossa missão aqui dentro, você tem que estar isso claro para Tá todo tudo E aí, mundo. ajuntado. assim, eu acho que eu só. Pergunta você primeiro. Não, eu queria é Diego. porque eu fiquei com isso na minha cabeça. Por exemplo, com relação à diferença de energia que eu senti na primeira visita que eu fui na Gira de Exu do Senhor, é porque, assim, os 12 anos de Umbanda que eu trabalho dentro das casas que eu já passei, tinha muito corte. E a intensidade, a maioria dos trabalhos, a gente pegava muito consulente precisando de muito descarrego pesado mesmo, umas coisas pesadas mesmo. Né? Que o médio cai para tudo quanto é lado e tal. Isso tem relação mais com essa densidade energética vinda pelos cortes ou não? Lá o senhor também pega muito caso assim. Não, olha só, a densidade, ela que vem de fora, vai estar para resolver. Ela vai dentro do centro espírita, de uma igreja evangélica, ela vai no centro de mesa, no centro de umbanda, de Uhum, candomblé. Cada um vai tratar aquilo conforme o seu conhecimento. entendi. Né? Não tô criticando ninguém, cada um vai tratar diante do seu conhecimento. Uhum, Já vi pessoas assim pegar obsessores de energia que estão negativas, que ninguém conseguia pegar numa sessão. Eu estava com o caboclo, todo mundo lá tentando ajudar e tal, tem que passar em descarrego, não sei o quê. O caboclo chegou, sai todo mundo, abraçou a pessoa,
Ficou ali uns segundos abraçado, a pessoa chorou, acabou o obsessor, acabou a densidade. Uhum. Eu tenho um preto velho que sempre fala, eu tenho um Algão até que fez um ponto para ele, "Ora que melhora, filho". É. A oração, ela é Melhor caminho. algo a umbanda, o candomblé, as cantigas, os pontos É o cantados, verbo, né? né, mas a oração em si, todas elas são rogativas ao Criador. Uhum. Né? E quando você abre o teu coração e pede e canta, você está orando da mesma forma. Mas a Uhum. Umbanda ela tem muitas formas de agir, né? A gente tem Sim. muitas outras maneiras, tem muitos elementos que nós usamos. Ponto riscado, ponto cantado, são tudo mensagens que você envia, né? Mas a gente fala assim, o que que o caboclo está pensando? Eu falo pelo meu. Quando chega no terreiro, pega um charuto, começa a baforar para tudo quanto é lugar e vai manipulando aquela fumaça. Quem faz a magia ali é o pensamento É, dele. exatamente. Quantas vezes eu estou numa gira, já vivi isso, numa gira de caboclo, e saio do meu corpo e estou vivendo desdobrado momentos complicados. Quando eu Uhum. volto, eu pergunto, como é que foi a gira? Né? Não, foi muito complicado, pá, mas depois ficou ótimo. Ou seja, a gente está trabalhando Tá também trabalhando junto, desdobrado lá do exatamente. outro lado. Que elemento você vai usar para isso vai depender da consciência de cada um, da experiência de cada um. Né? Ah, vai passar por um ebó com matança com isso, tudo bem. Vai passar um ebó só com legume, vai passar um ebó com farinha, com bolo, ou seja, com 500 outras coisas, com vela. Mas meu pai de santo falava, magia se faz. Se você não tem nada, usa uma vela e um copo com água que você vai Uhum. conseguir. Que o que vai alcançar o momento do sucesso é a tua fé e a Exatamente. crença daquela pessoa. Exatamente. Né? Uma vez eu era muito jovem ainda, a história aqui, tinha uma pessoa lá que estava recebendo um obsessor e tal, não parava, o obsessor voltava, numa consulta particular. E eu estava acabonando ele. Aí ele falou assim, Luizinho, faz um banho para ela. Ele sabia que eu entendia de erva bastante, eu tinha uns 16, 17 anos, mas já Uhum. entendia de erva bastante. E aí eu falei assim, e ela toda hora eu via que naquela época eu já pensava isso, é o pensamento dela que atraiu o obsessor. Ela, Atrai. ela não queria deixar o obsessor, então às vezes a doutrinação, na minha casa a pessoa passa por um processo de ter que fazer um sacudimento, Uhum. uma limpeza maior, tantas sessões doutrinárias Uhum. antes de ir. Tem que fazer para ter um conhecimento, que você tem que trabalhar a cabeça da Ela entender que se ela não pessoa. mudar o padrão, ela vai fazer e vai Exatamente. voltar Aí devagar. aí eu fiz um banho só com erva que coça, né. Uhum. Fiz co Peguei aquelas ervas que coçam e joguei o banho para ela tomar verdinho, ela tomou o banho, quando saiu, ela já saiu se coçando do banheiro, o obsessor não baixou mais, né. Uhum. Aí meu pai disse: Que você fez com ela? Que erva tu botou no banho?" Eu disse: botei uma erva para ela coçar, para ela esquecer o obsessor e lembrar que ela vai ficar coçando, que até o É uma boa tática, né? É uma ou boa seja, tática. mas é a mente da pessoa, Uhum. sabe, que no Aham. fundo. Sabota. E aí na minha casa, quando eu faço algo que está muito denso, ó, assiste 7 sessões de mesa, de doutrinação, ali você vai orar, ali você vai receber conhecimento, ali você vai receber passe, até você estar preparado para poder fazer aquilo que você precisa. Isso eu acho fascinante da Umbanda, assim, que você, ou através dos trabalhos, através dessas dogmas, você consegue ser mais, eh, você consegue ser mais, ver mais claro e ser mais efetivo, assim, seguindo isso. Uhum. Porque a gente sempre fala, eu sempre falo pra você, né, da dificuldade de orar, de criar uma rotina com oração, assim. Uhum. Ah, pô, vai de orar todo dia antes de dormir, A tá minha ligado? casa, a Dorme. minha casa sempre tudo tem oração. E aí Uhum. eu acho que isso é legal, assim, você ter, por exemplo, assim, vai fazer, você tem que fazer esse trabalho, igual você quando foi ser iniciado lá no começo, com 12 anos, tipo assim, faz tal trabalho, ninguém te pede, faz tal trabalho, vai acontecer isso, beleza. Isso Aí é a uma entidade forma pede, muito grande de faz isso, ensino. aquilo, outro, vai acontecer, toma um banho. A Umbanda E eu acho que é isso é muito muito assim. É legal, né? muito Isso é assim. Mas isso é muito muito legal. fácil, é fazer algo que é muito prático, só que hoje acredito que os espíritos eles querem muito mais da gente. Que a gente também evolua, que a gente seja dono da própria vida. Isso é Uhum. Né? verdade. E aí você tem que buscar os recursos que você conhece para estar em você. Eu sempre falo assim para um filho de santo: porque botaram macumba para mim, alguém que vem para me consultar, né?
quando eu consulto. Essa semana mesmo foi uma pessoa que tá muito fragilizada. Aí mas olha só, tá vendo essa cortina aqui? E tá vendo essa pilastra? Se eu pegar uma bola de borracha e jogar na pilastra, o que acontece? Ela volta. Uhum. Se eu pegar uma bola e jogar na cortina, eu abalo a cortina e a bola vai ficar ali. Sabe por quê? A gente tem que ser forte. A gente tem que estar dentro de nós. Uhum. Eu não posso me abalar por qualquer coisa. Para isso, eu tenho que preparar a minha consciência, a Uhum. minha emoção. Eu tenho que saber lidar com a vida. É Uhum. isso que a gente prepara na cabana, os médios, para que eles possam ser donos deles. Seja essa pilastra e não essa cortina. Que legal. É um mais corte bem autodesenvolvimento. legal. Isso é o papel de um bom sacerdote, né? Porque a gente falou É, naquele no outro falou episódio. mesmo. Porque também a gente pegou muito isso, muito médium que ele se sente submetido pelo sacerdote. Tem sacerdote que faz isso, né? Deixa o médium totalmente submetido para que ele possa ser endeusado, né? É o domínio, né? É, Não exatamente. sei se o pai endeusado, não. Às vezes é igual um pai e uma mãe. É. Cerca demais o Cerca filho demais, para proteger é. demais. É, E você exato. vê É que quase um amanhã narcisismo. os pais morrem, eles não saem do Não ninho, sai eles do não lugar, conseguem exatamente. sair. É. Olha, eu tenho um filho de santo na Califórnia, eu tenho 60 Maria Neto de santo na Califórnia, eu tenho filho de santo em Cascadura, que tem casa aberta. Tem filho de santo aqui em Jacarepaguá, que tem casa aberta. Ou seja, eu sempre tento fortalecer a pessoa para que ela seja dona dela. É porque no fim das contas a gente está fazendo bem pro mundo, né? Esse é o objetivo. É Claro. fazer Você bem tá pro criando, mundo. tá expandindo suas Tu raízes. já né? pensou, se eu for apegado assim, amanhã quando eu me desencarnar, como é que eu vou sofrer? Não tenho como, eu quero liberdade. Exatamente. Já E assim, ó, trabalhou eu muito. acho que dentro disso é bom também explicar para as pessoas que eu acho que eu sempre tô aqui pegando as informações, pensando também em quem, não só no médio, né, mas nas pessoas comuns. Cara, isso é o básico da nossa vida, né? A gente, quando você tá, eu até falei pro Diego esses dias, falei, cara, é até engraçado, porque até eu me consultar com o Diego, a gente fez ele tirou as cartas pra mim, já falei isso em outro Ele tá se episódio. borrando de medo. Aí a gente fez uma E oração. daí- Aí eu me concentrei e esperei, né? Aí o meu velho, ele falou, se quiser eu falo com ele. Aí eu me concentrei pro velho vir, né? Aí ele tá se borrando de medo. Primeira Não, vez. e foi meu velho sensacional, veio e falou foi com ele. sensacional. Mas eu digo que assim, ó, até o Diego fazer, a gente conversar, eu tava falando pra ele assim, ó, a minha espiritualidade, ela tava naquele ar assim, quando você ignora, sabe? Então, se você ignora a tua espiritualidade, alguém vem com a inveja, você é, tipo assim, é quase um tanto faz. Só que é um tanto faz para tudo na vida. Não é só com alguém com inveja. Às vezes chega alguém com dinheiro ou alguém querendo. Você também tá tanto faz, porque você não tá conectado com a espiritualidade. Mas quando você se conecta com a espiritualidade, você descobre que aquilo tá próximo de você, que tem alguém cuidando de você, que tem alguém te dando conselho, te olhando. E aí alguém vem com inveja, se você tá aberto para receber aquilo te destrói. Tem sempre alguém Aquilo cuidando destrói. da gente. Tem sempre alguém cuidando da gente. Mamãe era muito católica. Até hoje eu não durmo sem camisa. Porque é o costume, né? E ela fala assim, ó, se dormir sem camisa, o anjo de guarda se afasta. Toda noite a gente rezava pro anjo de guarda. Ou seja, Eu sou até assim, hoje mas é eu com oro blusa pro meu preta. anjo de Eu não guarda. consigo dormir com nada preto no corpo. Com roupa preta, nada. Cor preta, não consigo. Então, assim, todo mundo nasce e tem um anjo guardião. Seja de que religião for, tem um anjo guardião ali que te protege, né? Mas eu acho que o legal é isso, eu explicar às pessoas que assim, ó, você, não só o trabalho com o médium, mas assim, isso que você falou da bola, eu acho que é interessante todo mundo parar pra pensar isso, porque às vezes a gente só procura as coisas que a gente tá com problema, né? E, na verdade, às vezes a gente só está exposto. A gente está exposto para aquilo porque a gente não está seguindo o que a gente foi proposto para a gente não está conectado de alguma forma com aquilo. Então, eu acho que isso é interessante, porque é a realidade. Você falou tudo. Quando você tem uma parede, você bate na bola, você está blindado, não tem coisa que te pegue, entendeu? Não há morte, por exemplo. Todo mundo vai passar pela morte. Você nasceu, sabe que vai morrer, o corpo físico vai morrer. Se você é espiritualizado, você vai saber que o espírito não morre. Mas muitas pessoas desequilibram diante da morte, mesmo vivendo várias vezes a morte. Mas se você tem um conhecimento, se você tem uma base,
Também isso não vai dizer como você vai sentir, porque Uhum. falta uma coisa, mas você vai ter uma consciência que vai te fazer melhor, mais dentro de você. Mas eu já vi pessoas, eu vou muito a enterro, adoro enterro, por sinal, porque eu acho que é um momento que você conforta as pessoas, é um momento que você traz um pouco de esclarecimento, porque as pessoas sofrem muito quando perdem pessoas, né? Quando alguém morre que não me convida para o enterro, eu fico muito chateado. E eu sempre quero fazer a palestra, sempre quero fazer a oração. Ou seja, mas as pessoas desequilibram muito nisso. Eu falo isso. Às vezes a pessoa está em desequilíbrio. Gente, olha só, você vai morrer também, eu também vou, todo mundo vai. Uhum. A pessoa escolheu ir agora. Ah, eu sei que é saudade, a gente perde uma pessoa amada, né, numa relação, separa, tem uma separação. A gente sofre, mas tem que entender que a vida continua. Exatamente. Né? Se você tem esse entendimento, tu está mais fortalecido, senão você não vai querer conseguir aceitar aquela situação, seja ela a morte, uma separação, uma perda de emprego, seja uma falência, a gente vê coisas materiais ainda, sem contar os sentimentos, né? Que muitas vezes que nos afetam bastante. Eu acredito que o sem que dúvida. mais nos afetam são a falta de um controle de sentimentos, né? Que você possa refletir em cima do que você sente. Que Uhum. legal. Eu vou pedir para você. A gente tem um quadro aqui, mas antes da gente fazer ele, eu quero pedir para você deixar um recado. Bom. A gente quer pedir para você deixar um recado, geralmente de palavra. uma palavra, alguma coisa para as pessoas, para as pessoas até conhecerem mais o trabalho Da casa. banda, da banda. casa. E é uma mensagem para as pessoas, para elas, né, o que você estiver sentindo desse papo que a gente conversou, para as pessoas, a gente sempre tá deixando essas mensagens e é algo que a galera tá gostando. Né? Eu pessoal tá- acredito assim, né? Que a gente precisa entender que a nossa crença, né, vira a nossa realidade. Uhum. Então é importante a gente saber o que a gente está acreditando e em que a gente está se baseando. Outra coisa é o conhecimento. A minha casa é uma casa geminiana. Foi inaugurada dia 31 de maio, né? Então é uma casa de conhecimento. É uma casa que está sempre com cursos, está sempre tentando levar o conhecimento. E eu acredito muito que o conhecimento é libertador. A gente não pode usar ele como Inclusive, uma... o senhor tem um curso de formação mediúnica lá, que é Tem, aberto, né? É isso. pago? É aberto? Como é Não, que nada é funciona? pago lá. Ah. Só é pago quando tem um curso. Você vai dar um curso de tarô na minha casa. Uhum. Ah, quanto é que você cobra? Ah, eu cobro R$100. Pô, dá para fazer 50 aqui e Uhum. dar para o meu pessoal? Uhum. Ou seja, quando vem de fora, Aí sim. mas é cobrado. Mas assim mesmo a gente sempre faz um Preço bem preço acessível. legal, né? Mas da Cabana mesmo, os cursos que a Cabana oferece são todos eles gratuitos. E eu acredito que isso nos alimenta mais de informação, de conhecimento. Quando você bota em prática, fica muito mais fácil, né? É libertador. Você dá a estrutura de conhecimento para o consulente, cara, isso é anexado ao trabalho lá dentro do guia, porque você consegue trazer uma responsabilidade para o consulente quando ele chega no guia ali para se consultar, o trabalho funciona melhor, né? Não, e se você prepara uma mente que está mais saudável, olha a situação de uma outra forma. Eu sempre tento olhar a vida de uma maneira mais bonita. Porque mesmo nos momentos difíceis eu cresci. Eu operei a retina 11 vezes. Operei meu olho 11 vezes. Quase fiquei cego, foi um momento de dor. Tive Covid, fiquei internado 1 mês, fiquei 18 dias em coma e 15 dias em coma e 18 em coma e 15 entubado, desenganado, mas nunca perdi a minha fé. Nunca tive medo. Quando eu cheguei no hospital, que estava já no soro e tal, que eu ia entubar, a médica, mas eu perguntei para a médica não, para a enfermeira, quantos que eu fui para o CTI já, quantos que já viveram aqui no CTI? Ela, nenhum. Ela olha assim, então me dá meu celular ali. Eu liguei para a Melissa, minha mãe de canto, que é diretora financeira, e eu falei assim, se eu morrer, eu quero que a minha casa continue. Mas não vai morrer, eu não sei. Se chegou o final, é aqui que eu tenho que saltar. Mas eu enfrento as coisas, eu tenho coragem porque eu tenho conhecimento, eu sei que não vou só o corpo físico que ia morrer, né? Então não ia ter aquele medo da manhã, né?
E aí eu acredito que o conhecimento nos faz isso, sabe? Liberta. Legal. É libertador. Eu falo para as pessoas, né, acreditem mais, no seu coração principalmente. Quando eu senti o cheirinho do defumador que eu fui para minha religião, foi aquela que eu queria. Que legal. Né? Uhum. Quer alguma resposta? Pergunta para o universo, pergunta para o teu guia, pergunta para o teu orixá, pergunta para quem você tiver mais crença, onde você tiver um contato maior, que a resposta chega. Vai vir. Basta você perceber, porque não chega às vezes através do guia que vai falar. Às Uhum. vezes chega através de um amigo, legal. Exatamente. chega através de alguma situação. Então, eu acredito que para o meu conselho que eu daria, a minha sugestão, é que as pessoas fizessem mais contato com o coração, fossem mais honestas, né? Porque a gente vê um mundo de gente muito desonesta, infelizmente, né? Falta de conhecimento também, buscar o conhecimento e amar mais uns aos Que outros. legal. Que Isso é legal, Essa é a muito minha- massa, né? Muito Essa é a maneiro, minha... muito Você tem redes sociais? Tem redes sociais pra galera Cabana seguir? tem... Na Cabana? Eu vou botar tudo na É, descrição, Bota porque lá, eu na sigo bota lá, descrição. essas bota frases. lá, bota lá. Essas É, coisas eu não aqui na gravo descrição muito. Pra você que é do Rio de Janeiro e região aí, É, você o fica endereço o lá é- convite. Rua Samuel das Neves, 930, Pechincha, Jacarepaguá. Pechincha. Pra, Jacarepaguá. pra você que é do Rio aí. O culto é fica o todo convite. sábado, né? Lá? Não, eu tenho um calendário que tá Tem na rede calendário. social. Ah, então vai ficar no Boa. Instagram. Aí isso. acessa aqui pra ver o calendário lá, vale a pena ir. Pode ir, confia. Boa. O trabalho é muito bonito. Sejam todos bem-vindos. Pai, muito obrigado. Muito A gente obrigado, eu faz que uma, a agradeço a gente faz uma oportunidade. brincadeira aqui, às vezes. Ao longo do programa, geralmente eu vou anotando ao longo do programa. Fala. E eu não anotei ao longo do programa, porque como a gente tá novo o negócio, eu não anotei. E ficou corrido, mas eu tô com uma que eu queria perguntar pro senhor. A Então gente chama vamos de perguntar, verdade então. ou mistério, né? Certo. É que literalmente aquilo ali soa pro senhor como uma verdade, é possível, ou apenas pro senhor na sua realidade é um mistério? Se é sobre a possessão, né? Por exemplo, aquele espírito que se apossa literalmente do corpo de alguém para se passar por ele a todo momento, né? Não só dentro de um trabalho espiritual, É verdade. mas para Não, a influenciar. possessão real, né? É É. verdade. O médium ele pode ser obsidiado, que é o mais, né? Pode sofrer mas o assédio espiritual, que é Uhum. mais fácil, qualquer um de nós. Tá suscetível. Né? E a fascinação também é outro processo de influência externa, Hum. né? Espiritual, e a possessão é outra. E a gente vê essas pessoas, né? Possessas que é uma incorporação que toma até a consciência da pessoa. É, Né? Eu acredito, sim, é real. Eu já vi, já participei, legal. né? Deve ser Isso. bem trabalhoso de É se isso aí. ajudar. Se você tiver mais dúvidas de verdade ou mistério, coloca aqui no comentário Coloca que nos a comentários. gente vai tirar lá no Instagram lá. Eu tenho um presentinho pro senhor. Presente? Pode dar um presentinho pra ele. Né? Pega Olha, aquele Aqui banhozinho é ali, um ó. presente para mim. Aquele banhozinho aí. Esse? Isso, deixa eu mostrar aqui pro senhor e pro pessoal. Vai explicar o trabalho. A Datise, o que a gente faz? A gente tem uma equipe de trabalho que a gente faz vários trabalhos com ervas, né? Vários produtos naturais. Isso aqui é um banho, ó. Já gostei, adoro erva. É. Esse daqui Olha, esse é para é mediunidade e desenvolvimento. Então, assim, na nossa loja, a gente tem o que a gente chama de câmara de imantação. A gente faz a produção dos produtos e coloca com algumas terapias para imantação ali durante 15 dias. A Legal. cromoterapia, aromaterapia, reiki. Nossa, A gente fica tá imantando. bem vibrado, né? Fica vibrando nos produtos durante 15 dias, depois sai para o nosso estoque e vai para nossa loja, que é loja.datise.com.br. A gente tem Mas vários é virtual? produtos. A loja? Ah, tá. A gente atende o Brasil todo, são vários produtos naturais da própria loja, produção própria, a gente produz perfumes para atração física, né, para atrair prosperidade, a gente faz algumas magias nesse sentido e coloca lá à disposição do pessoal. Esse aqui é um presentinho para o senhor. Gratidão. E é São bom, experi- esse aí é muito bom. Eu gostosinho, acredito. cara. Dos que eu sabe? tomei é o melhor. Esse aí é o melhor. Eu acredito, Beto, que nessas vibrações, sabe? As pessoas hoje precisam ter um pouco mais de sensibilidade, saber que aquela comida que é rezada, ela tá com a vibração boa, né? Mas um elemento desse que você prepara e vai para cromoterapia e vai passar por várias vibrações, tá aqui tudo registrado. A ciência prova isso hoje. Exatamente, a né? intenção. Eu depois de tomar, eu tava bem para baixo, tomei um banho desse aí.
Aí, assim, ó, minha energia foi lá em cima. Já falei pra ele, daqui a pouco Galera ele vira começou, macumbeiro, né? galera começou a querer roubar minha energia. Parem de roubar minha energia. Esse banho a gente faz por infusão, né? Você coloca água pra ferver, joga as ervas dentro e aí Isso. depois abafa, esfriou, pode tomar. Ele é bem legal, é bem Muito gostoso. obrigado. Depois só me diz o que você acha. Agradeço Se eu a tiver que reparar alguma oportunidade. coisa, melhorar, a gente melhora. Agradeço o presente, vou tomar com certeza. Alezinho, E obrigado a pela tua oportunidade aí de presença estar aqui aqui. com vocês. Nada, o Muito prazer legal. é tudo nosso. E pra você, obrigado por ter assistido esse episódio com a gente. Siga Muito aqui todo mundo obrigado. nas redes sociais. Obrigado também a galera aqui do nosso estúdio. Quer deixar a rede social? Também vou colocar a galera da rede social. Vou colocar a rede social do nosso estúdio aqui embaixo, que tá produzindo os episódios da Tease Podcast. Eu ia falar Curitiba Podcast, porque lá em Curitiba a gente tem um podcast. Também tem podcast em Curitiba. E é o seguinte, eu queria, acho que você, como é que você falou? Iniciados. São iniciados. Iniciados. Que Deus te abençoe. Até o Ou próximo assistentes, episódio. pô. Assistentes. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo episódio. Que assim seja, chefe. Muito obrigado.